Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui conversar um pouco sobre os conceitos, um pouco sobre a visualização básica, né, do software que nós vamos trabalhar durante a nossa disciplina. O QGIS da versão 3.34, inicialmente como a gente conversou na aula anterior, né, no final desse vídeo aqui eu vou fazer uma recapitulação do que a gente tratou ontem, mas só para iniciar aqui, vamos conhecer um pouco do QGIS, acho que a maioria já conhece, mas aí a gente vai relembrar, até porque aqui a gente vai especificamente usar ele para elaboração de mapas, tudo bem? Então, vamos ver um pouco dessa visualização do mapa, né, tipo coluna, menu de opções, que são as ferramentas principais, adicionar camadas, né, barra de camadas, adição e edição, tá? E aí, logo em seguida, terá um outro vídeo já especificamente falando sobre o mapa de localização. Como a gente vai elaborar o nosso primeiro mapa, vai ser um mapa bem simples, para a gente ir conhecendo o software em si, tá? E, além disso, é importante também que a gente já tenha todos esses dados. Eu mandei um material para vocês que está lá no SIGA, que tem todas as bases de dados que nós vamos usar aqui nas primeiras aulas, que são dados oficiais, de sites oficiais, né? E é importante que a gente trabalhe sempre com esses dados oficiais quando a gente vai fazer mapa de planejamento, ordenamento de território, né, em escalas macro, como em município, estado, regiões. E é bom que a gente organize esses dados de uma forma lógica para que a gente, na hora que for adicionar isso, a gente tenha uma familiaridade, tá bom? Bom, então, aqui eu vou basicamente falar e como baixar, e no próximo vídeo a gente já vai especificamente elaborar nosso primeiro mapa. Mapa mais simples, mapa de localização de um município. Tudo bem? Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre as ferramentas do SIG, eu vou mostrar para vocês, né, aonde conseguir essas informações. Esse texto aqui, ele já está lá no SIGA, e aqui tem os dados principais dos principais sites oficiais, onde a gente pode conseguir essas informações. E aí que eu já coloquei o link para vocês. Então, limites administrativos, regiões, municípios, estados, né? A gente vai trabalhar com os limites do IBGE, basicamente, que eu vou mostrar aqui para vocês, dando um exemplo. Dados ambientais, a gente entra no site do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem várias informações lá, referência a delimitações ambientais, comunidades de conservação, biomas, outras informações como geologia, geomorfologia, que eu também consigo no IBGE, o IBGE é até mais confiável. Tá? Territórios indígenas, a gente pode conseguir direto no diretório da FUNAI. Aí a gente tem aqui dados de terras públicas, os assentamentos, eu já peguei especificamente os assentamentos do estado do Pará, no site do ITEP a gente consegue baixar os títulos de terras. As informações dos dados multimodais, a gente tem, que são as infraestruturas de transporte, a gente já consegue também nos sites governamentais, né, do DENIT, e rios a gente consegue também na base hidrográfica, informação geográfica e hidrográfica da destinação de águas, assim como as bacias hidrográficas. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para baixar os dados do IBGE, o restante vocês vão fazer. Tá? Qualquer dúvida a gente tira durante nosso horário lá de tirar dúvidas, tá bom? Bom, então, eu clicando naquele link, ele vai me jogar nessa página, que é a página principal de downloads do IBGE. Tá? Aqui a gente tem dados atualizados, também a gente consegue dados mais antigos. Já lembrando que esses limites territoriais eles mudam, municípios são criados, enfim, municípios são alterados, e aí a gente tem essas informações. Tá? Então, eu tenho desde atlas, que já são mapas em PDFs, etc., imagens, informações ambientais. Tá? Aí aqui, a gente não vai usar agora, mas lá para nossos últimos mapas, a gente vai precisar de dados de pedologia, solo, vegetação, geologia. Lembrando que esses dados aqui são dados numa escala macro, são dados basicamente derivados do projeto RADAN, né, que foi mapeado basicamente o território brasileiro, a Amazônia e o território brasileiro em macro escala. Então, a gente tem as grandes unidades de geologia, geomorfologia, tá? E climatologia, enfim. Então, são dados macros, né, para essa ideia de que a gente está trabalhando na disciplina de ordenamento territorial fundiário. Tá bom? E aqui eu tenho outras informações. E tem uma aba aqui que é importante para agora, para esse nosso primeiro mapa,
que é a aba Organização do Território. Nada mais é que os limites administrativos, que são configurações oficiais do Brasil. Então, a gente tem essa aba Organização do Território e a gente tem diversas divisões. A gente tem divisões regionais, análise do território, tá? Então, municípios por regiões metropolitanas, são as regiões metropolitanas que são oficiais do IBGE, tá? As divisões regionais, a gente tem a divisão regional do Brasil, as regiões rurais, regiões de influência da cidade, divisões, as regiões urbano-regional, tá bom? Então, as divisões regionais do Brasil, a gente tem várias divisões que são consideradas oficiais no Brasil pelo IBGE, tá? Então, temos as regiões geográficas, que não são aquelas meso nem macro regiões, são as regiões geográficas, são as... Só baixar aqui para mostrar para vocês os nomes certinhos. Então, aqui eu tenho esses dados em shapefile, então eu tenho as regiões integradas, né, e as regiões macro e as regiões mais micro. É importante que vocês baixem também, até para conhecer, a gente vai usar nas nossas divisões, né. É a divisão mais nova do IBGE, que foi estipulada a partir de 2017. São regiões imediatas e regiões intermediárias. Intermediárias são grandes agrupamentos de municípios em grandes regiões, e as regiões imediatas são como se fossem grandes agrupamentos de municípios, mas em uma subdivisão. Basicamente, como é dividido as meso e as micro-regiões, só que aqui leva em consideração outros fatores. Então, alguns municípios que entravam na meso já não entram aqui e vice-versa, tá bom? É importante que vocês baixem, tá? Em arquivo zip, então vai vir todos os arquivos dentro de uma única pasta. É importante que vocês depois, né, extraiam esse arquivo dessa pasta zipada. Lembrando que, eu acho que vocês já viram outras disciplinas, mas eu vou falar um pouquinho, tanto hoje, aqui no vídeo rapidamente, mas hoje tirando as nossas dúvidas, os arquivos que a gente vai trabalhar em ambiente C, eles têm algumas extensões, né? .dbf, .shp, .shx. A gente vai ver quando a gente baixar, a gente precisa baixar todas as extensões, porque senão o arquivo não abre completamente, ou falta a extensão do polígono do arquivo, ou pode faltar a extensão dos atributos do arquivo, ou mesmo da referência espacial do arquivo. Então, vou já abrir um arquivo desse aqui para vocês, mas quando eu abro zipado, por exemplo, as regiões aqui, ó, RGI, regiões imediatas, vocês vão ver no QGIS um limite, mas dentro dele eu tenho a tabela de atributos, eu tenho informação espacial. Então, cada um arquivo deles montam, né, o arquivo base para a gente abrir dentro do nosso software, ou senão pode dar algum problema se a gente não baixar todas essas extensões. Tá, aqui eu tenho as regiões, as micro e as meso-regiões, que é uma delimitação do IBGE mais antiga, mas ainda muito usadas, né, para trabalhos, principalmente trabalhos acadêmicos e regionais, como planos regionais, né, planos estaduais, né, mapeamentos oficiais do Brasil, dos estados brasileiros. Bom, ainda tenho regiões homogêneas, eu também tenho as regiões fisiográficas, né, que levam mais em consideração a questão mais de vegetação, enfim. Assim como eu tenho outras divisões que vocês podem usar para outros trabalhos. Para a nossa disciplina, a gente vai usar as regiões geográficas, os estados e os municípios. Mas se vocês quiserem baixar para o banco de informação de vocês, é o ideal, tudo bem? Aqui eu tenho outras informações, como informações do território, eu tenho limite de Amazônia Legal, áreas territoriais, divisões territoriais, municípios costeiros, por exemplo, isso aqui é um dado que eu uso muito na minha pesquisa, que eu estou trabalhando com a zona costeira. Então, eu tenho o limite oficial do que seriam os municípios costeiros, são todos os municípios defrontantes para o mar, né? Claro que cada estado delimita a sua zona costeira de forma diferente, mas no caso do Brasil, como a legislação geral, todos os defrontantes com o mar e todos os municípios que são região metropolitana, né, mesmo que não esteja defrontante com o mar, mas que são região metropolitana costeira. Tá, então aqui eu tenho também os municípios costeiros, esses que são defrontantes com o mar, os municípios costeiros, como eu falei para vocês, levam em consideração não só os defrontantes, mas também os municípios que fazem parte da região metropolitana, mas não estão bem em frente para o mar. No meu caso de Ananindeua. Ananindeua é considerado um município costeiro, mesmo não estando defrontante para o mar, na legislação nacional, porque Belém é uma região metropolitana e Ananindeua faz parte da região metropolitana, e Belém e outros municípios são considerados município costeiro por ter influência marítima, né?
E aí eu tenho outras informações aqui, e aí eu tenho essa aba que é muito importante, que é a malha territorial, que a gente vai usar nesse primeiro mapa, tá bom? Então, eu tenho as malhas municipais, tenho mapa interestados, né, e dados de setores censitários. Então, sobre as malhas municipais, a gente tem desde quando começou as primeiras informações geradas aqui pelo IBGE. Então, a gente sempre vai baixar o mais atual, que é o IBGE do de 2022, que é do último censo também, tá? A última atualização. Então, aqui eu tenho essa divisão tanto pelo Brasil, quanto também pelos municípios, pelos estados, perdão, brasileiros. Então, assim, vocês podem baixar o Brasil como um todo, aí aqui eu tenho outras subdivisões, que eu tenho as mesorregiões do Brasil, as micro, só o limite do país, sem, né, sem as regiões, os estados, sem os municípios. Aqui eu tenho as regiões imediatas e aqui eu tenho as unidades federativas, que já é a divisão do Brasil com os estados. Eu vou baixar aqui essa daqui como exemplo, mas é ideal que vocês baixem tudo, o banco de vocês de informações, baixem tudo que vocês puderem, é importante. Isso aqui eu tenho todos os estados do Brasil. Caso eu queira baixar só o estado específico, como o Pará, aí eu tenho todas as unidades federativas e vamos aqui para o Pará, para baixar especificamente. Aí aqui eu tenho basicamente a mesma subdivisão. Quais são as mesorregiões só do Pará, as regiões imediatas e intermediárias só do Pará e as unidades federativas só do Pará, tá? Só o Pará, na verdade, né? Então, vou baixar aqui também. Beleza? Então, aqui eu já vou ter todas essas informações. Beleza? Então, aqui eu tenho as informações de como é que eu quero baixar. Tá? E aqui eu tenho outras informações, produtos educacionais, lembrando que o IBGE trabalha com... Tem uma aba lá só para produtos educacionais, aí vocês podem depois explorar aqui e ver que vocês podem trabalhar. Beleza? Então, aqui a gente já baixou essas informações. Eu sugiro que vocês coloquem isso numa única pasta, uma pasta de vocês única, que seja para a disciplina, que depois vocês podem transformar isso para o trabalho de vocês futuros, mas deixem numa pasta que seja fácil acesso, para não demorar muito, né, na hora do que a gente vai fazendo nossos mapas. Então, crie uma pasta dentro da disciplina SIG, rapidinho aqui. Base de dados, por exemplo, e aí vocês vão colocando, vocês podem até dividir dados ambientais, dados de limites administrativos, organize da forma que for mais fácil para vocês encontrarem. Tá bom? Assim a gente também consegue dados para, né, nos outros links que eu mandei para vocês. Mas o importante é que aqui já foi direto para o meu download, tá? Então, vou abrir aqui rapidinho. Olha, se a gente for observar o arquivo que eu baixei, Pará, as unidades federativas do estado do Pará. Então, eu tenho o ponto DBF, que eu tenho informações lá dos atributos, o ponto PROJ, né, que é a projeção, então já bem projetado. E aqui o ponto SHP, que é basicamente o limite, aquele polígono que a gente vai visualizar no software, tá? Então, essas três extensões, elas são muito básicas e elas precisam aparecer, senão a gente não consegue abrir nosso arquivo de forma correta. Em alguns sites que vocês vão baixar, talvez vocês não encontrem essas informações. Talvez falte o ponto PROJ, por exemplo. E aí a gente pode trazer essa informação dentro do SIG e organizar isso lá dentro do SIG, que depois eu vou mostrar na nossa aula de quinta ou sexta-feira. Tudo bem? Então, depois que a gente baixou todos os arquivos que eu mandei naqueles links para vocês, a gente vai começar a adicionar isso e começar a elaborar o nosso mapa de localização, tá bom? Então, quando eu abro, quem abre a primeira vez, né, eu vou ter basicamente essa carinha. Basicamente, vocês não vão ter essa aba aqui do lado que eu acabei de desabilitar. E é bacana vocês podem depois configurar da forma que for melhor, né? Mas essa ferramenta, né, que eu basicamente que eu clico aqui, em qualquer lugar dessa parte cinza, eu adiciono esse gerenciar camadas, que ele vai como se fosse atalhos para facilitar na hora de adicionar, enfim. Esse modo de projeção é o modo de projeção básico que vem. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu reprojeto o projeto, tá? Então eu
eu tenho a projeção do projeto, que é esse aqui, essa carinha que a gente está vendo, e eu tenho a projeção dos arquivos. O ideal é que eles estejam sempre na mesma projeção, tá? Se eu estou usando todos CIRGAS, né, ou seja, dados projetados, beleza. Se eu estou usando dados, né, que levam em consideração a esfericidade da Terra, eu vou usar todos no mesmo sentido, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai vendo isso também com calma. Bom, e aí depois eu mostro para vocês como é que eu vejo dentro do SIG esse arquivo, em que formato ele está, né? E automaticamente como eu faço para que o meu projeto fique na mesma projeção do arquivo, para que a gente não tenha nenhum conflito. Então, basicamente aqui a gente vai ver um pouco da carinha do software, né? Então, assim, tudo que eu for adicionar, enfim, né? Assim, sempre eu vou dando o exemplo do ArcGIS, mas o ArcGIS ele tem algumas similaridades, né? Então, tem coisas que são bem parecidas e eles dois são bem intuitivos. O ArcGIS Pro, ele está muito parecido com a carinha do QGIS, então eles vão ter coisas que são bem básicas e parecidas que vai auxiliar até você se mexer em um e a mexer em outro. Beleza? Então, aqui a gente vai para as configurações básicas das ferramentas. Aqui, se eu quiser adicionar um novo projeto, né, como não tem nada, né, mas se eu estiver trabalhando em um e quiser adicionar um outro, eu também posso fazer aqui. Né, então, conhecendo um pouco aqui dessa paisagem de como funciona o software. Aqui eu posso abrir projetos anteriores. Aqui uma coisa importante, eu sempre tenho que estar clicando para salvar, né? Que eu salvo meu projeto, vejo quando eu tenho que estar fazendo isso. E dependendo da extensão do QGIS, às vezes tem um pouco de estabilidade, é bom que a gente vá salvando, para a gente não ir perdendo informações, né? Bom, então aqui eu vou falar um pouco das ferramentas bem básicas, tá bom? Bom, aqui se eu for observar, ó, eu posso adicionar informações. Como é que eu faço isso? Eu posso, lembra aquela aba que eu acabei de habilitar para vocês? Eu posso adicionar aqui, né? Ou adicionar aqui uma nova camada vetorial. Lembra que a gente vai trabalhar com vocês. A gente já viu nas nossas aulas passadas, né? Que os arquivos geográficos, eles são em formatos ponto, linha e polígono, que são um formato vetorial. Então, quando eu baixo de um site oficial, eu tenho esses pontos que eu adquiri em campo, de alguma forma, e eles estão em forma de ponto, linha e polígono, não é imagem, eu vou adicionar por aqui, adicionar dado vetorial. Beleza? Quando eu vou adicionar uma imagem e tudo isso, com certeza você já viu com a professora Carol, você vai adicionar uma camada raster. Diferente, né? Isso muda um pouquinho do QGIS, tá bom? Uma outra forma de adicionar também é diretamente no diretório, é bom que ele já puxa todas as extensões, não dá nenhum problema, é a forma que eu mais gosto de utilizar. Então, vocês podem adicionar por aqui, aí vocês vão ter que, lembra das extensões que a gente acabou de ver, deixa eu ver se eu acho por aqui. Aquelas extensões que a gente acabou de ver, .proj. Então, quando eu adiciono lá pelo vizinho, eu tenho que adicionar essa extensão .shp, que é justamente o shape, é o formato, é o polígono, a linha ou ponto. Tá bom? E aí, quando eu adiciono, quando eu adiciono por aqui direto de onde está o meu arquivo, eu consigo, se eu for abrir aqui, né? Então, eu vou só aqui que eu nos meus arquivos, que eu encontro onde está, né, meu banco de dados, as minhas informações, né? Eu vou colocar aqui que eu tenho uma pasta já com várias coisas aqui, né? Que eu estou usando na minha pesquisa e já está tudo baixado lá. Bom, aqui eu já tenho algumas dessas informações, né? Então, por exemplo, aqui eu já tenho os municípios, eu estou usando para minha pesquisa, né? Então, todos os municípios em fronteira com o mar, de limite de municípios de 2020, enfim. Então, aqui eu vou achar o Brasil em unidades federativas, olha. Então, é o ponto SHP. Eu posso só clicar e arrastar. Bom, então aqui vai aparecer basicamente a nossa primeira camada vetorial, né? Então, só para a gente usar como exemplo. Assim, eu posso baixar os estados, eu posso baixar os municípios, regiões. Todo arquivo .linha polígono ele vai ser inserido no QGIS dessa forma. Ou por aqui, eu escolho .shp, ou por aqui, né, que eu acho mais tranquilo, que eu consigo visualizar tudo e é só
é puxar. Então, aqui é o meu navegador, tá? E aqui ficam as camadas. Então, tudo que eu for adicionar, ele funciona assim. Um vai sobrepondo ao outro, um vai sobrepondo ao outro. Tanto no ArcGIS quanto no QGIS, ele funciona da mesma forma. Então, se eu adiciono novas camadas, deixa eu ver aqui, peraí. Município deflotante com mar, não é o nosso caso da nossa aula, mas é o que está mais rápido aqui. Então, eu vou e puxo, certo? Ele, se vocês observaram, ele está em cima de Pará, de Brasil, unidades federativas. Então, ele vai aparecer aqui, ó. São todos os municípios. Mas, por um acaso, eu puxei ele ficar para baixo. Então, o que está sobrepondo? O Brasil, e os municípios estão embaixo. Então, a gente tem que sempre se atentar de que o arquivo não sobrepõe ao outro. Dependendo do que eu estou trabalhando, é sempre polígono, linha e ponto. Nessa ordem. Então, por exemplo, se eu botasse o Brasil ou os estados daqui, ou os municípios, e depois eu fosse colocar as estradas, eu tinha que colocar as estradas em cima, porque os municípios ou os estados eles são polígonos, as rodovias elas são linhas, e de repente eu queria colocar as sedes municipais ou vilas, ficaria em cima também, certo? Porque polígono, linha e ponto. O povo tem que estar fazendo barulho aqui. Bom, então aqui basicamente eu posso, ó, né, um sobrepondo ao outro. Então, aqui eu tenho um pouco dessa configuração de como adicionar, que seria a nossa ideia inicial. Então, de ferramentas básicas, para o vídeo não ficar muito longo. Eu tenho aqui a mãozinha, né, que é deslocar mapa, no ArcGIS a gente chama de PAN, né, tanto no ArcGIS Desktop quanto no ArcGIS Pro. Então, eu posso modificar isso. Aqui é a camada de zoom. Assim como no ArcGIS, só uma ideia aqui, assim como no ArcGIS e no QGIS, o QGIS, ele funciona sempre assim. Quando eu quero habilitar uma ferramenta, eu clico nela e faço uma ação. Clico nela e faço uma ação. Então, se eu quero modificar aqui, usando, né, o PAN, na verdade aqui é o deslocar mapa, ou eu clico, e aí a mãozinha está habilitada. Da mesma forma, por exemplo, o zoom. Eu clico no zoom mais e esse é o zoom menos. Aproximo, clicando, ou com os mouses que tem essa bolinha aqui, né? Esqueci o nome aqui. Consigo aproximar ou reduzir. Tudo bem? Ó, aproximo, dou zoom mais, tic-tic, dou zoom menos, sempre clicando na ferramenta e clicando de volta dentro desse ambiente que a gente chama de visualizador de mapa, tá? Que é essa tela principal aqui. Perdi de alguma forma, quero retornar para a escala de visualização geral, ver tudo, é só clicar aqui do lado. Tranquilo? Uma outra informação que é importante agora nessa primeira aula, só para a gente fechar e não ficar muito longo o nosso vídeo, o outro vai explicar, é a tabela de atributos, tá? Dá para ver bem aqui. Como é que eu faço para visualizar ela? Eu posso clicar, lembrando que aqui, por exemplo, a gente tem dois arquivos, tem o município deflotante Comar e tem o Brasil, certo? Então, eu seleciono o município que eu quero e abro a tabela de atributos, aqui. O que seria essa tabela de atributos? Todo arquivo vetorial, ele vem com um banco de informações dele acoplado. Esse banco de informações a gente pode, inclusive, editar. Por exemplo, eu não devo ter aqui, mas eu tenho aqui, por exemplo, todos os estados. Se eu quisesse inserir o número de habitantes, por exemplo, de cada, e eu tivesse essa informação, se eu quisesse inserir, eu vou mostrar para vocês também nas aulas futuras, mas eu posso colocar essas informações e adicionar em uma outra coluna. No caso dessas informações que a gente tem já do IBGE, ele vem as informações básicas que o IBGE usa na hora de formular o shapefile aqui, que vai se fornecer para o público. Se a gente for ver a primeira coluna, aqui tem a quantidade de municípios, então vai ter 140, acho que é 140, na verdade aqui é o Brasil, né? É o município defrontante, mas se fosse o Pará era 144 linhas. Então aqui eu tenho o NM, o F é o nome da unidade federativa, a sigla da unidade federativa, aqui no caso do Pará é o PA. O código, o que seria esse código? Todo estado IBGE codifica de uma forma. Quem já trabalhou com mapas fazendo plano diretor, delimitação de bairros, enfim, sabe que depois que esse mapa está pronto, a gente tem que informar o IBGE e ele vai codificar. Então, a codificação vem Brasil
estado, cada estado tem um código número, no caso do Pará, ele é o número 15, certo? E cada município, ele vai ter um código também, que vai começar com 15, se for o município do Pará, tá? Eu vou mostrar isso mais claro aqui nesse... Vou clicar aqui e abrir a tabela de atributos, como eu fiz com o primeiro, tá? Desculpa esse barulho da porta aí, que a porta tá abrindo e fechando. Bom, se vocês observarem, ó, aqui já é diferente, a tabela de atributos já é bem menor, porque são os estados, tem menos informações. Tá? Então, eu tenho aqui o código do município, ó, 15 é o Pará, 14 é Roraima, 16 é o Amapá. Cada município tem um código. E, automaticamente, cada município que faz parte desse estado, ele também vai ter um código, com uma numeração maior. E assim vai, até chegar no bairro, até chegar... Enfim, né? Sempre vai começar com essa codificação. Então, aqui eu tenho a sigla da UF e a sigla da região, o nome da região, Norte, Nordeste, enfim. Tá? Então, aqui eu clico e abro a tabela de atributos para a gente conhecer um pouco do que tem nas nossas informações. No caso dos municípios aqui, ele vai ter, assim como os municípios do Brasil ou do Pará, que vocês forem baixar do IBGE, ele vai ter essas informações. Municípios defrontante por mar, é o meu exemplo aqui. Aí eu vou ter o código, Pará, a sigla, o código do município, então o código de Bragança é 15.01.709. Então, se eu fosse fazer uma delimitação dos bairros de Bragança, por exemplo, eu ia ter 15 de 017, 09 e mais uma numeração. Tá? Então, quer dizer que é um bairro dentro de um município que está dentro de um estado que é das unidades de federação do Brasil. Tá? E aqui são as informações básicas. E o nome do município aqui é a área do município. Se eu quisesse, por exemplo, seria o nome de população de homens, mais uma coluna. De Bragança, população de mulheres, ele poderia fazer isso para todos os municípios. Tudo bem? Deixa eu fechar aqui. Então, aqui uma outra ferramenta, que é a ferramenta de seleção, né, de feição. Então, eu posso escolher selecionar a feição através de polígonos, traço livre, enfim. Espera aqui. Bom, então aqui rapidinho. Então, perdão, aqui consegui. Então, sempre o arquivo que estava em cima, né, eu consigo selecionar esse dado, esse arquivo, no caso aqui é o município do Amapá. Se eu quiser posteriormente, e é o que a gente vai fazer no nosso próximo vídeo, criar um shapefile só do município, e aí eu vou descobrir qual é esse município, aí eu pego essa outra ferramenta aqui, que é o Identify, ou identificar feições, no ArcGIS Identify, aqui, identificar feições, basta eu clicar, lembra que no ArcGIS, QGIS, eu tenho sempre que clicar na ferramenta e depois fazer a ação que eu quero, porque a ferramenta eu clico, eu habilito ela, e aí depois eu vou para a ação. Então, ele está selecionado, aí, de onde vem essas informações? Lá da tabela de atributos. A tabela de atributos vai passar essas informações para a gente. Então, aqui eu tenho a região e o nome do município é Amapá. Beleza? Posso fechar. Contra o botão desabilitei, que é o botão da direita. Tudo bem? Mas continua selecionado aqui o município do Amapá, que é o que eu escolhi. Eu posso desfazer a seleção das feições, tá bom? Então, aqui a gente tem um pouco da carinha, dessas ferramentas básicas, zoom, aproximação, né, a tabela de atributos. A gente também aqui tem a questão da régua, que eu vou mostrar nas próximas aulas para vocês, na próxima aula. Aqui, adicionar camadas, né, e as duas principais, vetorial e raster. E no decorrer das nossas aulas, a gente vai conhecendo as outras ferramentas de acordo com as atividades que a gente vai fazendo. Mas essa é um pouquinho da carinha do software. É importante que a gente já tenha todos esses dados geográficos baixados lá na nossa pasta, de uma forma acessível, todos tirados, extraídos do zip, para a gente não ter nenhum problema na hora de elaborar o nosso mapa, tá bom, pessoal? Então, basicamente, essa parte inicial seria isso aqui, né? Conhecer um pouquinho do ambiente. E aí, na nossa próxima aula, ainda de hoje, a gente vai começar a geração do nosso primeiro mapa, que é o nosso mapa de localização. Para isso, a gente vai usar um município como exemplo, tá? Cada um escolhe o seu município de análise. Tudo bem? Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.